Glória a Deus. Saudação com a paz do Senhor a todos, a todas as irmãs e irmãos que vão estar nos assistindo nessa manhã de domingo, onde Deus tem colocado alegria no nosso coração de estarmos sempre nos reunindo para aprendermos um pouco mais do Senhor. Costumo dizer, irmãos, que às vezes que eu aqui venho, eu venho também para aprender, porque muitas das vezes aquilo que lemos, estudamos, para poder dividir com os irmãos, vem também com uma dosagem de manifestação do Espírito Santo no momento em que nós começamos a falar, e algumas coisas Deus nos ensina também na hora do estudo, tá? Então eu gostaria que os irmãos levassem bem a sério esses estudos que estão sendo ministrados aos dias de domingo, tá? Porque aqui nós estamos para aprender do Senhor. Amém? Esses dias, irmãos, eu tenho me entristecido, tá? Bastante, tanto na carne como na alma, com notícias que têm chegado até nós de mortes espirituais e mortes físicas. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito desses dois tipos de mortes, né? E a que mais deve nos preocupar. Sabemos que a morte física, ela separa a carne das pessoas. Aquela que nós vemos, que nós víamos, que nós convivíamos, aquele que nós víamos, que nós convivíamos, a partir daquele momento, não vamos ver mais. E por não vermos mais dali para frente aquela pessoa, existe um combatimento muito grande na nossa alma, porque não teremos mais como conviver com aquela pessoa, sentir a presença daquela pessoa, conversar com aquela pessoa, tá? Porque o plano dela, material, encerrou ali. Sabemos que a vida eterna, irmãos, ela é uma verdade em qualquer que for a situação, seja ela para gozo eterno ou para sofrimento eterno, como a palavra já diz, serão eternas. Então nós precisamos escolher que tipo de vida nós vamos querer depois da morte. Há quem diga que quando se morre no corpo físico, tudo acaba. Mas nós que temos um pouco mais de conhecimento da palavra, sabemos que isso não procede, porque a Bíblia nos diz, e cremos, que o homem veio do pó, ao pó tornará, mas o espírito volta para Deus que o deu. Então, nós vamos ser julgados, a nossa alma será julgada por aquilo que foi feito aqui enquanto em vida tivermos. Então precisamos escolher para onde nós queremos ir, passar passarmos a eternidade. Quando morremos no corpo físico, seja ele crente, teme a Deus ou não, haverá uma tristeza muito grande, porque aquele corpo não será mais visto entre os vivos. E como a carne do que está vivo vai conviver com aquela falta, é normal que exista tristeza. Nós vamos ver isso no Evangelho segundo João,
no seu capítulo 11. É pecado, pastor, uma pessoa chorar, ele sendo crente, vendo algum ente querido morto? No versículo que vamos ler, aonde se situa no capítulo 11 de João, no versículo 33 em diante, diz assim: Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus, que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: Onde puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Olha que coisa interessante, irmãos. Sendo filho de Deus, sabendo, irmãos, que existe o plano espiritual e que provavelmente aquele que ali tinha morrido, Lázaro, iria ter direito à vida eterna com glória no céu, iriam se ver depois, espiritualmente falando, mas mesmo assim, ele chorou. Ele chorou por quê? Porque no plano carnal, eles não iriam mais conviver. Eles não iriam mais poder se abraçar. Eles não iriam mais poder jantar juntos, almoçar juntos, fazer missões juntos, porque o plano de Lázaro, antes da sua ressurreição acontecer, era de um término de ciclo. Isso vem acontecendo, irmãos, nesses últimos dias com muito mais frequência devido às enfermidades que vêm se alastrando sobre a terra. E muitas vezes somos questionados quando choramos, sabendo que na própria palavra nos diz que o próprio Jesus chorou. Não é errado chorar, tá? Mas precisa-se ter a certeza de que, mediante as obras que aquele que ali está morto viveu enquanto vivo, ele terá direito à vida eterna. E se você continuar firme no Senhor, você estará no mesmo lugar que ele já estará indo. Então não é necessário o desespero, tá, irmãos? Mas não é errado chorar, tá? O livro de Eclesiastes, no seu capítulo, salvo engano, 7, no versículo 1 e 2, diz assim: Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. É interessante, irmãos, essa passagem, e ela remete ao que nós estamos falando aqui agora, que no lugar onde há o luto, ali há testemunho do que aquela pessoa que ali está morta fez, do que a pessoa que ali está morta viveu, da forma como ela serviu a Deus ou não. A certeza, irmão, de salvação está ali no dia da morte, através dos testemunhos das pessoas que conviveram com ela durante todo o tempo.
Ah, pastor, mas ela não era crente. A Bíblia não diz que a salvação é só para os cristãos. A Bíblia nos diz que a salvação é por graça e mediante aqueles que não conheceram o Senhor e não chegaram ao batismo pelo julgamento das obras. Então as obras das pessoas serão pesadas na balança e Deus é aquele que poderá julgá-lo e salvar. Então não está em nós o julgamento. Primeiro porque esse é um dom que Deus não deu para ninguém. Você pode pedir o dom que você quiser para Deus, mas o de julgar alguém está nas mãos de Deus, principalmente em relação à salvação. É certo que existem pessoas cujo comportamento durante toda a vida foi de estarrecer qualquer pessoa que saiba, mas mesmo assim, os últimos instantes daquela pessoa só Deus conhece. E a palavra de Deus nos diz que naquele grande dia haverá grandes surpresas. Então não está em mim nem em você o direito de julgar alguém. Mas a morte que nos preocupa mais, irmãos, que deve nos preocupar, é a morte no pecado, tá? É uma morte, irmãos, que desliga o homem de Deus. Por esses dias passei por uma situação, vivi uma situação que assim muito me entristeceu. E o fato de conviver com uma pessoa durante alguns anos e saber que ela viveu muitos anos na presença de Deus e se deixou levar pelos desejos carnais e por isso veio a cometer um tão grande pecado, me entristeceu muito. Mas a Bíblia me diz também que não existe pecado que não possa ser perdoado se houver confissão e deixa, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas, irmãos, o fato... Amém, irmã Sheila, Deus te abençoe. O fato do pecado ter sido esclarecido, ter sido apresentado a muita gente, ter sido notório, melhor falando, a muitas pessoas, impactou muitas pessoas. E quando se descobre algo dessa magnitude, aquilo nos entristece como se fosse uma morte da carne. A única diferença é que a morte na carne a gente nunca mais vai ver. E a morte no espírito, a gente vai continuar convivendo com a pessoa, mas sabendo que o espírito daquela pessoa está morto diante de Deus. Mas existe a possibilidade de uma ressurreição no espírito, como houve uma ressurreição da carne também, como Lázaro que lemos? Existe, porque poderoso é Deus para fazer o que achar melhor, desde que haja o arrependimento e a deixe. Então, irmãos, é dessa morte que a gente precisa se preocupar. Porque se por um acaso a morte física chegar e encontrar o espírito morto,
o final dele será bem pior, porque ele vai acordar no dia do juízo final para ser condenado. Você vê o medo que se tem da morte desde o tempo da lei, a morte no pecado, que quando Sansão ele peca contra Deus, fazendo o que não deve, indo aonde não deveria, contando o segredo, sendo sentenciado pela sua fraqueza, seu erro, pagando uma consequência enorme por ter se afastado de Deus, ele pede ao Senhor na última hora que lembre dele, nem que fosse pela última vez. E como ele confessou o pecado, Deus, assim dos mais altos céus, o perdoou e visitou o corpo de Sansão com a força pela última vez. Então, irmãos, bom é que não pequemos para não passarmos por situações semelhantes à de Sansão. Mas isso aqui nos prova que se houver um arrependimento e a deixa, Deus é poderoso para perdoar. O Evangelho de segundo Marcos, nós vamos procurar juntos aqui, tá? Nos diz que todo pecado pode ser perdoado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é por causa disso que nós vamos abrir precedentes para pecarmos. Não. Mas não podemos desistir de nos arrependermos daquilo que fizemos, porque poderoso é Deus para nos perdoar. No capítulo 3 do Evangelho segundo Marcos, diz assim, no versículo 28, na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Então isso, irmão, nos faz entender que se confessarmos os nossos erros, Deus é poderoso para nos perdoar. Sabemos, porém, que todos nós passaremos pela morte, uns mais rápidos, outros viverão um pouco mais. Devemos também cuidar do nosso corpo físico. Nosso corpo físico é um instrumento que Deus nos emprestou para podermos fazer a nossa missão aqui na Terra. Muitos dizem que nós somos seres carnais efetuando missões espirituais, mas nós dizemos o contrário. Nós somos seres espirituais porque viemos da boca de Deus fazendo missões carnais. Mas quando a nossa missão carnal terminar, precisamos voltar para onde viemos. Então precisamos manter o nosso espírito, a nossa alma, em paz com Deus para podermos voltar para lá. E precisamos ter paz para suportar a partida de alguém do seu corpo físico, porque precisamos entender que a missão dele, que a missão dela, simplesmente aqui acabou. Existem, irmãos,
pessoas que ficam desesperadas porque alguém morreu, porque houve a separação entre os corpos. Ah, é porque era meu pai, é porque era minha mãe, é porque era meu noivo, é porque era minha namorada, era meu namorado, meu esposo, minha esposa, meu filho, minha filha. Dói bastante. Mas a pior dor acontece nas pessoas que ainda não conhecem o Senhor, porque elas não têm certeza de para onde vão. Então, aquele término ali pode realmente ser um término eterno, que nunca mais se verão. Mas para você que serve a Deus, que Deus levou o papai, que Deus levou a mamãe, que Deus levou o filhinho, a filhinha, o namorado, a namorada, o esposo, a esposa, servindo a Deus, resta agora a sabedoria e a paz para entender que a missão dele, a missão dela acabou e a sua continua. Mas ambos, no final da sua missão, estarão no mesmo lugar. Amém? Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Não estou minorizando nem menosprezando a dor de ninguém, irmãos. Eu só estou te fazendo entender que Deus é aquele que conforta o nosso coração e que nos levará para o mesmo local de descanso que o seu ente querido que serviu a Deus está. Agora devemos nos preocupar com a morte que nos afasta de Deus, que é o pecado. Amém? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.